Olá, meus queridos, como vão vocês? Na aula passada, na semana passada, nós vimos duas videoaulas referentes ao estudo das bases ou hidróxidos. A gente já havia falado anteriormente, quando eu expliquei para vocês ácidos, eu havia explicado também o conceito, além do conceito do Arrhenius, eu havia explicado também o conceito do Lewis e do Bronsted-Lowry, certo? Quando eu falei desses conceitos para o ácido, nós falamos também desses conceitos para as bases. Nós vimos que os ácidos são aquelas substâncias, para o Arrhenius, que em presença de água liberam H+, para o Bronsted e para o Lowry, eles achavam que ácido era aquela substância capaz de doar próton, quer dizer, doar H+, e que para o Lewis era aquela substância que recebe pares eletrônicos em ligações coordenadas. Então, são três conceitos diferentes. O Arrhenius, ele ficou muito preso na presença da água. Então, foram necessários outros conceitos para abrir o leque de classificação das substâncias. Aí, quando nós falamos de bases, nós falamos o seguinte, que para o Arrhenius, as bases são aquelas substâncias que, em presença de água, liberam OH-, que é a hidroxila ou oxidrila, certo? Para o Bronsted, é aquela substância capaz de receber próton, quer dizer, receber H+. E para o Lewis, base é aquela substância capaz de doar, entre aspas, né? Doar pares eletrônicos em ligações coordenadas, tá? Então, mas olha só, o conceito que a gente mais usa, que é mais cobrado, é o do Arrhenius, com toda certeza. E para você identificar essa função, que é uma coisa que é muito cobrado em prova, como que você vai olhar para a fórmula e identificar o que é um e o que é o outro? A gente falou sobre isso também, que é muito simples e claro. O ácido é aquela substância que, quando você bater o olho na fórmula, o primeiro elemento vai ser o hidrogênio, o H, certo? A base é aquela substância que, quando você bater o olho na fórmula, você vai ver que ela termina com OH, porque o OH é a parte negativa dela, então é o final da fórmula, tá? A gente falou das propriedades dos ácidos e das bases, falamos que existe uma escala de pH para poder medir a acidez e a basicidade das substâncias, né? Falamos que essa escala ela vai de 0 a 14. Então, vamos dar uma notada nessas coisas que ficaram para extras, para a gente poder não esquecer de forma nenhuma o que está sendo falado. Então, esse lance da escala, por exemplo, é extremamente importante que você saiba. Essa escala de pH, gente, ela vai de 0. pH significa potencial hidrogeniônico, tá? Então, ela vai de 0 a 14, passando pelo 7. A gente falou o quê? A gente falou que se uma substância tem pH de 0 a 7, ela é considerada ácida. Se ela tem um pH de 7 a 14, ela é considerada básica. Com um detalhe, olha só, quanto mais próximo do 14, mais básica a substância é. E quanto mais próxima do 0, mais ácida a substância é, tá? Se o pH for 7, a substância é considerada neutra. Esse 7, existem variações para ele. Então, por exemplo, se a gente for visitar uma estação de tratamento de água, por exemplo, aqui em Muriaé do Sul, a gente vai visitar essa estação, você vai ver que lá existe um pHmetro na parede lá. Esse pHmetro é um aparelho
que fica medindo o pH da água que chega na nossa casa, da água que está sendo enviada para as casas das pessoas, o tempo todo ele fica medindo. E você vai ver que o ideal seria que esse pH fosse quanto? 7. Para essa água que chega na nossa casa chegar neutra. Mas esse pH ele oscila. Então você vai ver que ele vai 6,9, 7,1, 6,8, 7,2. Por quê? Porque nessas estações de tratamento eles trabalham com um volume de água muito grande. Então não tem como o pH permanecer em cima do 7 o tempo todo. Eles têm lá um mecanismo. Quando o pH vai baixando, eles adicionam uma substância ácida, uma substância básica para subir o pH. Quando o pH vai subindo, 7,2, eles adicionam um pouquinho do ácido para poder baixar. Mas isso oscila. E ainda assim, nesses intervalos, 6,9, 7,1, esses pequenos desvios são considerados neutros. Nesse caso, tá, gente? Porque eles estão trabalhando com um volume muito alto. É diferente, por exemplo, quando você está trabalhando numa farmácia de manipulação. Lá na farmácia de manipulação, eles também têm um pH-metro. E cada preparação que eles fazem para pele, creme, shampoo, condicionador, tudo é medido o pH depois que o produto está pronto. Então, a gente sabe o quê? Que o pH do produto tem que ser parecido com o pH da região do corpo onde ele vai ser aplicado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você termina de fazer o shampoo, beleza, você faz o shampoozinho lá, você foi lá, mediu o pH. O pH deu 3. Isso significa que esse shampoo está muito ácido. Se a pessoa usar ele desse jeito, vai dar uma coceira enorme na cabeça. A cabeça da gente, ela tem um pH ligeiramente ácido. Então, tem que ser de 6 até 7. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai medir o pH. Ah, não, o pH está muito baixo. Então, eles têm lá uma solução básica e uma solução ácida, onde ele vai acrescentando gota a gota. Ele acrescenta uma gotinha, homogeneiza, mistura bem aquilo, mistura. Depois ele vai lá e mede o pH de novo. Ah, subiu para 3,5. Não, eu quero mais. Então, vou colocar mais 2 gotinhas. Ele coloca mais 2 gotas, homogeneiza de novo, vai lá e mede outra vez, até chegar no pH ideal. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma preparação que é um creme vaginal, vou dar um exemplo. Creme vaginal é para ser aplicado numa região extremamente ácida. Então, o pH dele tem que estar entre 2 e 3. Normalmente, quando você termina de fazer a preparação, ele não está nesse valor. Ele está num valor alto, ele está 6, 7. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acrescentar um ácido. Para quê? Para esse pH abaixar. Porque se eu pegar uma região ácida do meu corpo e aplicar um creme ou uma preparação com um pH diferente daquela região, eu vou causar alguma alergia, alguma coceira, tá? Então, para isso que a gente usa essa escala de pH principalmente. Além da escala de pH, gente, nós falamos também dos indicadores ácido-base. Falamos que os indicadores são aquelas substâncias que ficam de uma cor no meio ácido e de outra cor no meio básico, certo? Então, os principais, sem sombra de dúvida, o principal é a fenolftaleína, que eu até falei com vocês que valia a pena vocês decorarem, vale a pena decorar a fenolftaleína. A fenolftaleína fica rosa, né? Rosa pink, avermelhado, se o meio for básico, e fica transparente se o meio, ela não altera a cor, se o meio for ácido. Ela é tão cobrada em prova que ela vale a pena mais do que qualquer outro vocês guardarem essa cor. Aí a gente ainda tem o papel de tornassol, você tem o alaranjado de metila, o vermelho de bromotimol, alaranjado de metila.
o vermelho de bromotimol. Então, assim, são várias substâncias, só que isso aqui não garante para você que eles vão mudar de cor exatamente no set, não, tá? Então, são substâncias que têm cores diferentes em pHs diferentes. Então, pode ser que uma delas seja laranja se o pH for abaixo de 3 e vermelho se o pH for acima de 3. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas aí não identifica ácido e base. Identifica o ácido. Se ele ficar de uma cor abaixo de 3, eu sei que ali é ácido. Agora, o básico não identifica, porque de 3 a 7 ele ainda é ácido. Tá? Mas são substâncias que mudam de cor dependendo do pH em que elas são colocadas. Beleza? Então, hoje, gente, a gente vai dar continuidade. Ô, meu pai. A gente vai dar continuidade. O que essa régua está fazendo aqui? Como que eu tiro isso? Tirei. Ó, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo falando dos sais. Vocês vão ver que os sais, primeiro, existem dois conceitos para eles. A gente não falou que o ácido é aquela substância que começa com H, né, que tem o cátion H+, e a base é aquela substância que tem o ânion OH-. Então, existe o conceito que diz que o sal é aquela substância que tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Trocando em miúdos, ele está falando que não é nem ácido e nem base. Ou existe aquele segundo conceito que diz que o sal é um dos produtos da reação entre um ácido e uma base. Isso é o mais importante de tudo, meu povo. Ó, a reação mais importante que vocês vão aprender na química é essa daqui, ó. Um ácido mais uma base produzem sempre sal e água. Essa reação é uma reação de neutralização, que a gente fala. Por quê? A gente não falou que existem sais que são ácidos, que são muito fortes, que são muito corrosivos. Existem bases igualmente fortes, que também são muito corrosivas, certo? Só que o legal é que, quando um é colocado na presença do outro, eles se neutralizam e formam sais que não têm essa capacidade que o ácido e a base tinham antes. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, o ácido clorídrico, que a gente sabe que é um ácido extremamente forte, e eu vou juntar ele com a soda cáustica, olha, que é o NaOH. Ó. Aí você vai falar assim, Patrícia, como que eu vou fazer essa reação? Presta atenção. Então, você vai colocar eles em solução. Então, a primeira coisa que você tem que ver, presta atenção, primeiro passo. O que está neutralizando o quê? O H do ácido está neutralizando o OH da base. E vice-versa. Se os focos são o H e o OH, para você ter uma neutralização total, você tem que ter o mesmo número de H e de OH. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que eu tenho um H e tenho um OH. Belezinha! Então, já está a quantidade certinha. Então, ó, eu vou quebrar a fórmula. Quando quebra, não fica positivo, negativo, positivo, negativo. Quebrou esse casalzinho e quebrou esse casalzinho, ok? Agora nós vamos trocar os casais. Olha, o positivo de um junta com o negativo do outro. O positivo de um junta com o negativo do outro. Certo? Nós vamos trocar os casais. O H juntou com o OH. H com OH forma o quê, gente? Olha, H2O. E o Na, que é o positivo, vem na frente. Juntou com o Cl. NaCl. Certo?
Esse aqui é o nosso sal de cozinha, olha, que é o cloreto de sódio, que a gente usa lá na cozinha. Mais água, tá? Então, aí você vai falar assim, Patrícia, mas e quando não for igual a quantidade de H com OH? Vou te explicar agora, ó. Vamos juntar, por exemplo, o mesmo HCl, só que agora eu vou colocar leite de magnésia. Lembra que o leite de magnésia é o hidróxido de magnésio? Beleza. Então, ó, primeira coisa que eu te falei, o que é? Igualar o número de H com o número de OH. Então, quantos Hs que eu tenho aqui? 1. Quantos OHs que eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, ó. Fiquei com 2 Hs, ó, 2 vezes 1, 2 Hs, só que eu fiquei com 2 Cls também, tá vendo? O 2 tá valendo para os dois. Fiquei com 2 Hs e fiquei com 2 OHs. Beleza. Já igualei? Já. Então, agora eu vou quebrar. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, ó, o positivo juntou com o negativo. Ok? E agora o outro positivo juntou com o outro negativo. E aí? O que vai virar isso aqui? Vai virar, ó, 2H com mais 2H são 4H e 2O. Com 4H e 2O, dá para eu tirar quantas águas? Dá para eu tirar 2 águas, 2H2O. Mais o positivo juntou com o negativo. Lembra que são 2 Cls, ó. Então vai ficar MgCl2. Tá vendo? Não é tão difícil, mas existem os passos que você tem que seguir. Os passos, gente, são exatamente esses que eu estou falando para vocês. Primeiro, igualar o número de H do ácido com o número de OH da base. Segundo, quebrar o ácido, positivo e negativo. Quebrar a base. Terceiro, trocar os pares. Igualzinho a gente fez aqui, ó. Então, se você fizer isso, você vai obter, então, uma substância aqui no produto, que é um sal. Esse sal, o cloreto de sódio, que é o sal que a gente usa na cozinha, ele pertence a essa classe de sais. Mas é uma classe muito grande, existem muitos outros sais aí no meio. Vamos fazer um outro exemplo. Olha, vou colocar agora o H2SO4 mais o KOH. Ó. Então, ó, primeiro passo, o que é? Igualar o H do ácido com o OH da base. Quantos Hs que eu tenho no ácido? 2. Quantos OHs que eu tenho na base? 1. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Lembra que não pode colocar número 2 pequenininho aqui não, tá? Não pode, porque se você coloca pequenininho, você altera a fórmula da substância. Você não pode alterar a fórmula da substância, você pode alterar a quantidade daquela substância que você tem. Então, de qual substância que a gente está falando? KOH. Eu posso alterar a quantidade de KOH, 2 KOH, 5 KOH, 10 KOH, mas eu não posso falar que a fórmula dele é KOH2, que aí vai estar errado, tá? Depois que você igualou, o que a gente vai fazer? Quebrar. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Quebrou, agora você vai trocar os pares. Então, o positivo de um junta com o negativo do outro. O positivo de um junta com o negativo do outro. Lembra que o H sempre vai juntar com o OH para formar água. Resta você saber quantas águas dá para formar, ó. Então, ó, 2 Hs. 2 vezes 1, 2 Hs. 2 com 2, 4H. E 2 vezes 1, 2O. Com 4H e 2O, dá para tirar quantas águas? Olha, 2H2O. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais positivo com negativa. Muito cuidado agora, ó. Eu posso colocar esse 2 aqui na frente?
da substância? Não posso, porque o 2 é só do K. O 2 não é do SO4. Então, se ele é só do K, ele vem pequenininho aqui do lado do K, ó. Se eu colocar ele grande, ele fica valendo para o SO4. E eu não tenho 2 SO4, vocês estão vendo? Então, o 2 é só do K, por isso que ele fica pequenininho. Vou dar um outro exemplo agora. Vamos pegar aqui, ó, o HCN mais o CaOH2. Você tá vendo que esse ácido agora é um hidrácido, olha. Então, o que que acontece? Vamos igualar. Quantos Hs o ácido tem? 1. Quantos OHs a base tem? 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Beleza, agora eu vou quebrar. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Vamos trocar os pares agora, ó. Positivo juntou com negativo. O positivo juntou com o negativo. 2Hs mais 2Hs, 4Hs, 1 vezes 2, 2O. 4H e 2O dá para formar 2H2O. Mais positivo com negativo vai ficar Ca. Você está vendo que você tem 2 CNs? O 2 é só do CN. Então, eu vou colocar um parêntese, CN e o 2. Para o 2 valer para o C e para o N, porque é dele. Tá bem? O mais difícil que vocês vão encontrar nessa situação vai ser, por exemplo, assim, ó. Quando você tiver H3PO4 mais MgOH2, por exemplo. Olha a situação agora. Quantos Hs seu ácido tem? 3. Quantos OHs a base tem? 2. Eu preciso igualar. 3 de um lado, 2 do outro. Qual que é o mínimo múltiplo entre 3 e 2? Não é 6? Então, vou ter que fazer os 2 virarem 6. Então, eu vou colocar um 2 aqui, 2 vezes 3, 6Hs. E vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6 OHs. Tá vendo? Consegui igualar, ó, 6Hs e 6 OHs. Só que nesse meio tempo eu fiquei com 2 valendo para o PO4 e fiquei com 3 valendo para o MG também, ó. Não posso esquecer disso. Então, ó, vamos quebrar agora. Positivo, negativo, positivo, negativo. E vamos trocar. Positivo juntou com negativo, positivo juntou com negativo. Então, ó, vamos ver a água. 2 vezes 3, 6Hs. 2 vezes 3, 6H. 6H com 6H, 12Hs. E 2 vezes 3, 6Os. Com 12H e 6Os, dá para tirar quantas águas? Olha, 6H2O. 6 vezes 2, 12H. 6 vezes 1, 6O. Mais positivo com negativo. Então, vai ficar Mg3, ó, o 3 é do Mg, o 2 é do PO4. Então, vou colocar entre parênteses. PO4, 2. Certo? Essas substâncias que se formam aqui junto com a água são os sais. Vocês estão vendo que o outro conceito que eu falei com vocês, que o sal é aquela substância que tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Ele também cabe nesse caso, tá? Então, em todos esses casos que nós falamos aqui hoje, nós estamos falando de reações de neutralização total. Não tem como a gente entrar nos sais sem falar dessa neutralização. Porque para você dar nome para o seu sal, você tem que saber de qual ácido e de qual base que ele veio. Porque o nome do sal é derivado do nome do ácido e da base, tá?
Então, essa primeira parte da neutralização é o início de tudo. Você precisa entender. Eu recomendo que vocês repitam essas reações sem olhar depois no caderno, para a gente poder fixar bem essa parte. Na próxima aula, a gente vai falar de neutralização parcial, que também pode acontecer. E da nomenclatura, como que a gente vai dar nome para esses sais, que é a parte mais complexa de tudo, tá? Mas que vai ser tranquilo, porque a gente vai falar devagarinho e vocês vão aprender. Combinado? Então, ó, beijo grande, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, estudem bastante.